A história de Davi começa exatamente nesse lugar. Enquanto seus irmãos estavam dentro de casa sendo apresentados ao profeta Samuel, Davi estava no campo. Suas mãos cheiravam a ovelhas. Seu palco era o silêncio. Sua plateia eram os céus. E é ali que algo poderoso acontece. Deus rejeita todos os filhos mais velhos de Jessé. Não porque não fossem fortes. Não porque não fossem capazes. Mas porque Deus não escolhe pela aparência. Ele escolhe pelo coração. Davi é chamado do campo. E ali, diante da família, recebe a unção. Mas preste atenção, ele é ungido rei, e volta para o campo. Quantas vezes Deus já colocou promessas sobre você, mas você ainda está vivendo o processo? A unção não o levou direto ao trono. Levou-o ao vale. Quando Davi chega ao campo de batalha para levar comida aos irmãos, encontra um cenário de medo. Durante 40 dias, Golias desafia Israel. Um gigante experiente, armado, intimidador. Todos viam o tamanho do inimigo. Davi via o tamanho do seu Deus. E aqui está a primeira grande reflexão. O que você tem alimentado mais, o medo ou a fé? Davi não tinha espada. Não tinha armadura. Mas tinha experiência com Deus. Enquanto cuidava das ovelhas, já tinha enfrentado leão e urso. O que parecia um tempo insignificante no campo, na verdade, era treinamento. Talvez o que você chama de atraso seja preparação. Davi recusa a armadura de Saul. Ele entende que não pode vencer usando aquilo que não combina com sua identidade. Ele pega sua funda, 5 pedras, e declara: Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Uma pedra foi suficiente. Golias cai. Mas não foi apenas um gigante que caiu naquele dia. Caiu o medo. Caiu a intimidação. Caiu a dúvida. E hoje eu te pergunto, qual é o seu Golias? Uma crise financeira? Um diagnóstico? Um vício? Uma insegurança? Talvez o gigante esteja gritando há dias dentro da sua mente. Mas a história de Davi nos ensina que gigantes não caem pela força humana. Eles caem quando alguém decide confiar totalmente em Deus. Depois da vitória, Davi se torna conhecido. As pessoas cantam seu nome. Mas o sucesso desperta inveja no coração de Saul. E então começa uma fase difícil: perseguição. O herói vira fugitivo. O ungido vira alvo. O futuro rei passa anos vivendo em cavernas. Você já viveu uma fase assim? Quando parece que, quanto mais você faz o certo, mais enfrenta a injustiça. Davi tinha promessa. Mas também tinha processo. E aqui está algo profundo. Deus estava mais interessado em formar o caráter de Davi do que em entregar rapidamente o trono. Em 2 ocasiões, Davi teve a chance de matar Saul. Era a oportunidade perfeita para acelerar seu destino. Mas ele escolhe esperar. Ele confia que aquilo que Deus promete, Deus cumpre, sem atalhos. E você? Tem tentado acelerar processos que Deus ainda está trabalhando? Mas a história não termina aí. Anos depois, já rei, Davi enfrenta sua maior batalha, não contra um gigante externo, mas contra seus próprios desejos. Ele cai em pecado com Batseba. Tenta esconder. Erra profundamente. Isso nos mostra algo poderoso. Até pessoas escolhidas podem falhar. Talvez você esteja nessa fase hoje. Não enfrentando um gigante externo, mas lidando com erros internos. Mas aqui está a diferença que define Davi. Quando confrontado, ele não se justifica. Ele se arrepende. Ele chora. Ele confessa. Ele volta. A maior vitória de Davi não foi sobre Golias. Foi sobre o orgulho. Porque cair é humano. Mas permanecer caído é escolha. Deus não procura pessoas perfeitas. Procura corações quebrantados. E talvez hoje Deus esteja perguntando a você: você confia em mim no campo? Você confia em mim no vale? Você confia em mim no deserto? Você confia em mim depois de errar? A história de Davi nos ensina que o anonimato prepara. Os gigantes revelam fé. O deserto forma caráter. O arrependimento restaura destino. E o mesmo Deus que esteve com Davi está com você. Se essa mensagem falou ao seu coração, reflita: qual é a fase que você está vivendo hoje? E o que Deus está tentando formar em você através dela? Que você tenha coragem para enfrentar seus gigantes, humildade para reconhecer seus erros e fé para esperar o tempo perfeito de Deus. Até o próximo vídeo.